Segundo painel, convido o senhor João Manuel Cordeiro Alves, diretor internacional da Peixe-BR, Associação Brasileira da Piscicultura, que vai tratar sobre o tema de substituição parcial da farinha de peixe por farinhas terrestres, viabilidade técnica e econômica do uso de farinhas na dieta de peixes e camarões. O senhor João é consultor sênior em aquacultura profissional, com mais de 40 anos de experiência e sólida formação acadêmica, e nem parece, né? Parece 50. Expertise comprovada em pesquisa e desenvolvimento de produtos, formulação de ração para nutrição e saúde de peixes e camarões, consultoria técnica, com histórico de liderança em projetos e parceria com universidades, foco em inovação e aplicação de tecnologias, como aditivos para ração, novos ingredientes, otimização de processo e avaliação de fazendas para assistência técnica. João, o público é seu. Eu queria só acrescentar, gente, que nós estamos com 51 pessoas nesse momento na transmissão online, tá? Na sala. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, o carinho que o pessoal da Abra cuidou de mim desde o primeiro contato, me trataram super bem. Eu vou acostumar, tá? Obrigado mesmo, de verdade. Fui bem cuidado. Tudo que precisou foi feito. Estou feliz de ver o Hilton Paraca aqui. Legal, bom ver ele. Ele tem um evento no Paraná, em Toledo, que foi essa semana que passou. É muito bom. Para quem mexe com aquacultura, vale a pena ir lá. 2 dias, chama Simpop. Excelente. Bom, vou falar um pouco sobre substituição parcial da farinha de peixe, e eu não vou falar parcial, porque parcial é relativamente fácil fazer pela qualidade dessas farinhas de origem animal. Eu vou falar assim, usando parcial, mas a gente consegue substituir 100% da farinha de peixe com uma mistura de farinhas vegetais, de processamento animal. Eu vou chegar no fim falando sobre isso. Bom, vou falar um pouco sobre o setor rapidamente. Não é aqui. Isso. 60% de toda a oferta de pescado para o homem comer já é produzida pela... Eu vou demorar um pouco até me acostumar. Pela aquacultura. Então, uma demanda grande de pescado, a pesca está estabilizada há mais de 30 anos, e a gente, toda a oferta... Esse gráfico mostra o azul captura, né, pesca extrativista na água do mar. O azul mais escuro é pesca em águas continentais, água doce. E os outros 2 são aquacultura, em água doce e em água salgada. Água salgada, a maior parte é camarão, mas na água doce a gente produz uma variedade grande de peixe, né? E nós fornecemos, então... Não está chegando lá, né? Tá. Mas eu não vejo aqui, então tem que olhar lá. Bom, enfim, a aquacultura vem resolvendo o problema e é a saída, tá? Para a gente fazer oferta dessa proteína de qualidade tão boa que é a proteína de pescados. Aqui, a utilização... desculpe, esses dados saíram esses dias, não faz mais de um mês. A ONU publica um documento a cada 2 anos, se referindo a 2 anos atrás, então são os dados de 24, mas é o que há de mais recente de produção de pescados no mundo. Olha só, essa linha vermelha é o consumo per capita. Então, vem subindo o consumo per capita e vem aumentando a população. Então, esse é um desafio muito grande para
para a aquacultura, que é atender à vontade de comer pescado por uma população que cresce. A gente tem que considerar, multiplicar o aumento do consumo per capita pelo número maior de pessoas. Aqui é a relação entre a produção de peixes alimentados ou não, ou de pescados alimentados ou não. Então, vejam que a relação vai cada vez produzindo mais peixes produzidos com alimentação. Então, produzam bastante frango, produzam bastante boi, produzam bastante subprodutos. Aliás, subproduto, a professora falou coproduto, e eu achei muito legal. Eu ainda falo subproduto, não é um subproduto, é um baita produto, né? Então, precisamos colocar do lado e não abaixo. Adorei. Então, vai haver mercado para esses baita produtos. Tá? A gente vai falar um pouco deles já já. O Brasil tem um potencial enorme para a aquacultura, o maior potencial do mundo. A China produz quase 60% de todo o pescado pescado cultivado que o mundo consome. Mas a China tem 5% da água doce do mundo e a maior parte do cultivo está em água doce. Mas ela tem terremotos, ela tem um inverno super rigoroso, tem problemas grandes. Eu tive na China em 2005 e eles já estavam parando pela primeira vez, dando férias coletivas para as empresas, para economizar água, porque a Olimpíada, que acho que de 2008, foi lá. Então, estavam 10 anos antes de começarem as Olimpíadas, guardando água. Nós temos 12,5% da água doce do mundo, água doce de superfície. Então, nós temos 2,5 vezes o potencial da China de produzir peixe em água doce. Em águas salgadas, mesmo é uma proporção, não é tão grande, mas temos muita. Então, temos muita chance de ser, eu não vou ver, talvez o doutor Décio veja, porque ele vai estar num outro canto e vai ver. O Brasil, o maior produtor de pescados do mundo. Porque não basta ter ambiente, nós somos os maiores produtores de carnes do mundo, então somos um dos maiores produtores de coprodutos da carne. E esses coprodutos são extremamente interessantes para formular ração para organismos aquáticos. O Brasil conhece muito, a gente pesquisa demais, a gente sabe muita coisa desses ingredientes, muita coisa, né? Além do mercado interno ser muito grande, o mercado para exportação é enorme, muito maior. Os animais, de uma maneira geral, e vou falar mais de peixes e camarão, precisam desse monte de nutrientes aí, tá? Nós precisamos água, carboidratos, proteínas, lipídios, minerais. Nós não precisamos de proteínas, precisamos de aminoácidos. Essa é uma coisa que a gente tem que ensinar bastante. As pessoas, eu quero... Quanto tem de proteína? É a primeira pergunta. Devia perguntar, quanto tem de lisina e metionina? Que são os dois mais limitantes, né? Não pergunta quanto tem de energia, né? Mas é importante. Enfim, depois, ácidos graxos, fosfolipídios, esteróis. O camarão precisa de colesterol, tá? O colesterol é uma fonte de energia fantástica para o camarão, principalmente na muda, na equidise, quando ele troca de carapaça, ele precisa de colesterol. E os produtos de origem animal têm bastante colesterol. E o colesterol purificado é muito caro. Depois, vitaminas, né? E energia. Energia não é um nutriente. Energia é o que se produz a partir da queima de alguns nutrientes. Então, precisa de energia. A nutrição, a alimentação, nutrição e alimentação, a gente fala nutrição, mas esquece de alimentação. Não adianta fazer a melhor nutrição do mundo e depois a alimentação é muito ruim. Vocês trabalham com frangos e tal, vocês têm muita mecanização, então a comida chega para todos os animais da mesma forma. Na aquacultura, isso é uma coisa ainda bastante precária. A gente já está conseguindo fazer coisas automatizadas e alimentação mais justas. Peixes de tamanho parecido,
pessoal reclama de densidade, eu mostro sempre uma foto de uma granja de frango com 15, 16 frangos, não sei, 13, ou seja, que fossem 10, mas todos deitadinhos, com cara de feliz, né? Não tem nenhum lugar que tem 20 e no outro lugar tem só 5. Conforto, ambiência, né? Vocês que trabalham com frango sabem muito bem. E isso é o principal problema na aquacultura. A gente trata a alimentação, esse é um problema da alimentação. O cara tem, vamos supor, 10 tanques rede, um atrás do outro aqui, tem 500 peixes em cada tanque rede desse, então vou ter que dar 5 quilos de ração. Estou chutando números. Ele vai 5, e acha que fez justiça, que alimentou tudo direitinho. Porque ele acha que todos têm 300 gramas. Ele fez uma biometria no primeiro e no último, e fez a média, e todos têm 500 gramas. E que tem 500 em cada um. Eu dou tudo que eu tenho, que eu sofri para ganhar na minha vida, se isso tiver certo. Então, a imprecisão é muito grande. E a gente faz uma nutrição com precisão grande e depois aí precisa fazer nutrição de precisão. E toda vez que me chamam para falar de nutrição de precisão, eu falo da imprecisão do manejo, né? Porque a nutrição é fácil. A gente, se precisa mais alguma coisa, eu vou lá na fórmula e multiplico, modifico, perdão. E na outra semana já está saindo ração atualizadíssima, né? Então, é muito além da nutrição, né? Então, a alimentação ideal eu vou ler porque é importante. Prover para cada animal quantidade suficiente e necessária. Não é nem mais nem menos, porque se eu puser mais, eu jogo fora, impacto o ambiente e custa dinheiro. Se eu puser menos, eu perco a oportunidade de crescer. Eu perco um dia, eu perco 2, eu perco 1 grama, vezes milhares de peixes ou frango, ou seja o que for, que ele precisa, que ele é capaz de comer. Porque, às vezes, a quantidade de nutrientes que uma vaca leiteira precisa. Essa semana, uma vaca em Minas quebrou um recorde estadual, produziu mais de 100 litros de leite em 2 ordenhas. Ela precisa de muito nutriente, mas ela não é capaz de comer capim que contenha todos esses nutrientes. Ela tem que comer um concentrado legal, tem que comer alguns nutrientes, deve estar em forma super concentrada, super disponível. Ela tem potencial genética, mas eu preciso dar combustível para ela, né? Então, na hora certa, e atualmente as rações têm uma outra função que eu acho super importante, que nós estamos numa era de aditivos. A gente consegue melhorar a saúde, melhorar o armazenamento de ração, consegue melhorar o desempenho, consegue melhorar a saúde intestinal, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer para qualquer animal, para a gente também, tá? E a gente não cuida muito disso. Enfim, vamos. Então, os animais precisam daqueles nutrientes numa proporção entre eles. Eu acho que todo mundo já viu uma cena dessa, né? Quem já fez uma reforma ou construiu alguma coisa, um muro, chega lá, está todo mundo parado. Liga para você. João, manda cimento, que acabou o cimento aqui. Aí eu tenho que ligar lá para... O que está acontecendo? Tem tudo. Tem areia, tem um lugar, tem água, tem a betoneira, tem tudo. Às vezes falta arame para amarrar o ferro. E está tudo parado por causa disso. Então, às vezes, a gente dá uma bruta de uma ração, mas fica faltando lá um pouquinho de um aminoácido. É a mesma coisa, é uma fábrica com todo mundo parado. Só que essa fábrica, o animal, às vezes ele joga fora o que não foi aproveitado aquele dia, por causa do desbalanço. Então, fazer nutrição, pense sempre nessa cena de um monte de pedreiro parado e a obra não vai para frente, o animal não cresce. Nenhum ingrediente, o único alimento que sozinho é capaz de manter a vida de um animal é o leite, que mesmo assim é por um período de tempo, tá? E só para os mamíferos.
nenhum animal pode ser criado com apenas um ingrediente. Então, um ingrediente nunca vai ser substituído por outro igual a ele. Tá? Então, eu preciso sempre do mesmo jeito que uma ração tem vários ingredientes, para eu conseguir colocar todos os nutrientes nas proporções certas, quando eu for pensar em substituir a farinha... a farinha de peixe, eu vou ter que pensar em mais de um, tá? Porque é o melhor alimento e ele é complexo, bastante, tá? Perfil de aminoácidos. O peixe tem aminoácidos, tem um perfil nutricional, a farinha de peixe, muito próxima do peixe que eu vou construir. O que o peixe pega o alimento, desmonta o alimento e monta o alimento de novo para fazer o corpo dele. Então, farinha de peixe é facinho de entender por que farinha de peixe é bom, tá? Porque o perfil é muito parecido com o que eu vou fazer. Como se eu desmontasse uma casa e para construir outra casa exatamente igual. Eu aproveito tudo, a janela, boa parte dos tijolos, o madeiramento, tudo é igual. Agora não vou montar coisa diferente. Então, eu preciso pensar em substituir farinha de peixe por misturas de ingredientes para atender fazer o mesmo perfil de aminoácidos, minerais, tem minerais orgânicos bastante. A professora falou de cálcio e fósforo. A gente na aquacultura tem problema sério com cálcio e fósforo. Fósforo tem um limite que eu posso colocar na ração porque impacta a água. Tá? Então, eu formulo ração em rações há mais de 20 anos, 25 pelo menos. Nesses 25 anos, todas as empresas que acreditaram em mim tiraram o fosfato de cálcio. De onde passou a vir? De ingredientes de origem animal, tem cálcio e fósforo de uma disponibilidade fantástica, comparada com o fósforo dos vegetais, então nem compara. Fora isso, tem aminoácidos, tem um monte de outras coisas. Quando eu vou escolher um ingrediente novo, vamos lançar um produto, vamos ver. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando com uma farinha de desenvolvimento de uma farinha de um farelo de algodão desgossipolizado, essa é a palavra pesada, mas bacana, é incrível o produto. 60 e pouco de proteína, menos de 300 de gossipol, fantástico. Perfil de aminoácido interessante, tem pouca metionina, pouca lisina, mas não faz mal. E muito barato comparado com outras fontes. Espero que em 2027 já esteja tudo pronto. Para escolher um ingrediente, eu preciso que ele tenha quantidade alta de alguns nutrientes. Eu quero proteína, então quero quantidade alta de proteína e um bom perfil de aminoácidos. Precisa ter quantidade de indigestível baixa, como no caso dos peixes, às vezes, são alimentos com alto teor de cinzas, né, de minerais, porque não vai aproveitar direito. O peixe basicamente tira quase tudo da água, absorve através das brânquias e mucosas. Então, baixa quantidade de nutrientes indigestíveis e alta de ingredientes digestíveis. Cuidado com fatores antinutricionais. Se ele tiver um fator nutracêutico, beleza, ótimo. Essa farinha, esse farelo de algodão, estou estudando, provavelmente tenha, porque tem fermentação no processo. Então, provavelmente tenha peptídeos, alguma coisa desse tipo, enzimas, tá? Tem que ser palatável, tem que ser atrativo, não pode atrapalhar muito a estabilidade dos pellets, porque o pellet desmancha na água com facilidade, a gente evita usar aglutinantes, essas coisas. Disponibilidade, não adianta ter um mês por ano e depois o resto do ano não ter, ou de difícil de armazenar, né? E facilidade de processamento. Nós precisamos repensar as rações, né? Precisamos achar alternativas para esses ingredientes marinhos. Esse é o problema do mundo inteiro.
O Brasil não tem tanta necessidade, tá, de fazer ração com ingrediente marinho, porque a maioria dos peixes que nós cultivamos são peixes onívoros, tilápia, tambaqui, mesmo os carnívoros que a gente produz são híbridos de um peixe onívoro com tendência a vegetariano com um carnívoro, um outro onívoro com tendência a carnívoro, que é um pintado e o jundiá. Então, dá um híbrido que come basicamente qualquer coisa, não é comer só, né? Come e digere, tá? Porque um carnívoro pode comer um biscoito desse de polvilho, mas vai dar nada depois disso, ele não tem sal de fruta para tomar, né? Não vai ser bom para ele, não. E a gente precisa entender que os animais não precisam de ingredientes, precisam de nutrientes. Então, é muito comum. Quanto que tem de farinha de peixe na sua ração? Tem 0. Eu não quero. Né? Peixe não entende nada disso, não entende nada disso. Né? Então, eu posso substituir farinha de peixe? Pode. Não existe nada num saco de farinha de peixe que eu não possa colocar num saco com 0 de farinha de peixe, eu posso colocar tudo lá dentro e substituir a farinha. Então, o Brasil tem muitas oportunidades. Meu tempo, estou tranquilo. O Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo, já falei, dos maiores produtores de carne, também um dos maiores produtores de coprodutos. No próximo slide vai estar coprodutos, não vai estar subprodutos. E é verdade. Por exemplo, proteína de animais terrestres. Temos um monte da avicultura, bovinos, sangue. Sangue é bom produto para a gente usar. Não pode abusar. Existem ingredientes que eu tenho muita liberdade para usar e tem outros que eu tenho limites. Mas nenhum é proibido, nenhum é ruim. Nenhum vai perder. Eu vi que tem gente anotando, outros tirando foto. Eu autorizei a distribuição dessa apresentação para quem quiser. Então, não sei com quem que vocês têm que falar, mas tá às ordens, tá? Boa. Muito bom. Então, vamos ver o valor de algumas farinhas de origem animal. Se eu pegar farinha de penas condenada, uma coisa horrível, não, onde é que não tem pena, eu não quero. Não, a tua ração está com cheiro de pena, o cara é capaz até de sentir cheiro de pena depois de tudo, né? Meu peixe ficou com cheiro de pena. Não existe isso. Farinha de penas era um ingrediente ruim há mais de 20 anos. Digestibilidade baixíssima. Por quê? Porque a hidrólise era mal feita. Hoje nós temos farinha era 25%, 30%, 36% de digestibilidade para tilápia ou outro peixe. Hoje a gente tem farinhas de penas com digestibilidade de 90%. Hoje a gente tem farinha de penas com uma hidrólise muito mais bem cuidada, que é vendida como remédio, é uma fonte de nucleotídeos excelente para o intestino, sabe? Então, a gente produz muito, então a indústria desenvolveu isso, criou valor. Já pensou um monte de pena que a gente tinha que enterrar? Eu fico com pena, né, de onde ia ter que enterrar, né? Então, mas vamos lá. Os preços são os preços que eu peguei na internet esses dias, então pode estar um pouco errado. O importante é só a ideia. Farinha de penas. 2,150 o quilo, 80% de proteína. Ó, que legal. Tecnologia. Opa! O quilo da proteína, R$1,72, barata, né? Proteína, digestibilidade da proteína, 84. Quilo da proteína digestível, 1,44. Aí vamos lá, para farinha de vísceras, excelente produto, né? 2,95 o quilo, proteína 57, 1,68 o quilo da proteína, 89% de digestibilidade, 1,50 o quilo da proteína digestível. Barata, tá?
é melhor que penas? É melhor que penas. Por quê? Porque o perfil de aminoácido é melhor. Mas eu posso... Então, não vou usar penas? Não, combino, porque com essa digestibilidade, tem alguns aminoácidos que não são tão importantes, mas que a farinha de penas é a maior fonte, melhor fonte. Tá? Aí vamos, vísceras, né? 1,50, vamos direto para o quilo da proteína digestível. Farinha de vísceras low ash. Esse é um produto interessante que eu só vi na pesquisa. Eu não sei ainda se existe mercado para isso, se tem alguém produzindo. Mas é excelente essa ideia de diminuir cinzas. Eu sou do tempo ainda de usar a varinha. Farinha de pescar. Farinha de carne, né? Barata, olha, 40 centavos o quilo de proteína digestiva em farinha de carne. De carne, cadê carne e ossos? Não pus. Bom, farinha de carne tem menos cinza do que de carne e ossos, né? Então tem um pouco mais de proteína. Farinha de sangue, 1,76. Farinha de subprodutos de peixe, de coprodutos de peixe, né? Vou falar para os americanos que a gente chama de byproduct, não, foi co-product agora, né? 1,45. A farinha de peixe mesmo, R$6 o quilo dela. Não dá certo, não tem condições, tá? Então, vamos substituir. A gente substitui parcialmente com bastante facilidade. Então, produzam bastante porque tem mercado, tem mercado. Tem uma série de trabalhos recentes, mas tem muitos. O que mais se faz em termos de nutrição é tentar fazer substituição, na pesquisa, substituição de farinha de peixe por qualquer outra coisa, por ingrediente vegetal, animal e tudo, tá? Eu vou falar como é que a gente faz para substituir totalmente. E é um negócio que eu acho que as empresas associadas à Abra que produzem essas farinhas poderiam pensar em fazer um produto formulado para vender fora do Brasil, porque eles são loucos por farinha de peixe. Aqui a gente já sabe, são loucos, e a gente, então, poderia fazer um produto desse para exportar com grande facilidade. Faz 10 anos, exatamente, eu apresentei esse trabalho que nós fizemos com a FURG, na UOS, que é a reunião da Sociedade Mundial de Aquacultura, que foi em Las Vegas. O uso de um análogo de farinha de peixe. Então, a gente não é um fish meal replacer, não é uma coisa para substituir, tá? No cultivo, na alimentação e cultivo de camarão Litopneus vanamei. Esse camarão é muito mais exigente do que os peixes que a gente produz aqui, tilápia, pintado, qualquer um dos outros, tá? Bom, um ingrediente sozinho não consegue repor nenhum outro, especialmente um ingrediente complexo como é a farinha de peixes. Já falamos, né? Um perfil nutricional, aminoácido, gordura, microminerais, digestibilidade. A digestibilidade da farinha de peixe não é tão boa, por exemplo, quanto a do farelo de soja. Tá? Ela compensa pelo perfil de aminoácidos, mas a digestibilidade em torno de 75%, 80%, e o farelo de soja 85%, 90%. Né? Ok, sobra muito nutriente digestível lá ainda, mas não é, então, essa maravilha. Uma mistura de alimentos, uma ração completa é uma mistura de ingredientes, né? A combinação de nutrientes. Então, um replacer, um substituto completo também deve ser uma mistura de nutrientes, de ingredientes, para ter os nutrientes que precisa. Nós tínhamos em linha uma ração com 38% de proteína, 7,5% de gordura, extrusada em pellets de 1,6 milímetros de diâmetro.
que tinha 25% de farinha de peixe na composição. E eram de três fornecedores essas farinhas, 3 farinhas diferentes. E os outros 75%, soja, farinha de penas, coproduto de aves, né? Farelo de trigo, arroz quebrado, premix mineral e aminoácido. Peguei esses 25% de farinha de peixe, que era de 3 fontes, e calculei quanto que eles tinham de proteína, os aminoácidos, fiz o perfil nutricional deles. Tá? Aí. Então, tinha essa farinha, esse mix de farinha de peixe tinha 57% de proteína, sendo 2,4 de ácido linoleico, fosfolipídios 4, colesterol 0,3, UFA 1,7, fibra, blá, 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 tudo. E formulamos um produto sem origem marinha, nenhum ingrediente marinho. Nós só colocamos um pouquinho de farinha de lula por palatabilidade, mas isso a gente consegue substituir até sem a lula também, tá? Mas entrou 2% apenas nessa fórmula. E aí, montamos experimentos e fizemos tratamentos. Fizemos 3, uma ração já estava pronta, né? Que tinha 25%, 100% de farinha de peixe, depois fizemos uma ração com 12,5% de farinha de peixe dos 25%, né? 12,5% de farinha de peixe e 12,5% do fish meal análogo, e a outra 100% do fish meal análogo. E demos para camarão, fizemos um monte de experimento e acabou. Eu vou falar rapidinho, mas eu pus pouco, achei que eu estava folgado, não estou, não. E fizemos um monte de experimentos. Eu vou mostrar rapidinho só o resultado de alguns. Olha o crescimento. Cresceu todo mundo igual, todos. Né? Não tem diferença estatística nenhuma. Em todas as condições cresceram igual. Se a gente olhar aqui, esses dados, depois, se vocês tiverem curiosidade, perdão, vocês baixem que vai estar lá, olhem isso aqui, não tem também diferença estatística nenhuma. É isso. Então, a gente consegue fazer um ingrediente a partir de vários outros, e substituir o que a gente quiser. Não existe limitação. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas, por favor. Tem aqui, Ju. Alguma pergunta na plateia? Só um minuto. Pois não. João, obrigado pela apresentação, as informações que você passou. João, pela sua experiência na indústria, né? Você apresentou os coprodutos, né, que podem ser substituídos, e a gente sabe que o setor aqua hoje é muito sensível a preço, né? Você vivenciou muito isso. Qual a sua opinião, né? A gente sabe, usando os coprodutos, a gente sabe que muitas vezes, para atender à necessidade do setor, muitas vezes é utilizados coprodutos de baixa qualidade e baixo resultado. Como que você vê a tendência futura, né, já que a gente está no momento de profissionalização do setor, com a entrada dos grandes grupos, das cooperativas, como que você enxerga hoje, daqui para frente, com relação ao uso desses coprodutos na produção aqua? Para mim, nunca existiu produto que não serve ou produto que não é bom. Tem produto que não é bom para pôr 10%. Então, põe 8%, fica bom. Põe 6%. O peixe precisa ser capaz de aproveitar aquilo. Hoje, a gente tem aditivos, no caso de pool de enzimas exógenas digestivas, que são uma ferramenta incrível. Dá para errar bastante
no balanceamento ou no uso de alguns ingredientes pouco digestíveis, que essas enzimas vão ajudar. Não recomendo ninguém vou pôr isso aqui para consertar o que eu não sei. Vai estudar e faz direitinho. Na minha concepção, não existe nenhum ingrediente que eu não possa usar. Eu não posso usar à vontade, é que nem cachaça. Não é proibido, só tem que cuidar o tanto que toma, né? É isso aí. Professor, tem uma pergunta online aqui. Como contornar o impacto da alteração do perfil de aminoácidos e ácidos graxos essenciais ao substituir a farinha de peixe por farinhas terrestres em dietas de camarões e peixes? A gente faz uma combinação dos ingredientes que está usando e faz um balanceamento. Mas a gente também pode lançar mão, por exemplo, ele lembrou uma coisa importante. DHA, nós usamos DHA produzido com alga, tá? E usamos... o único foi DHA. E usamos um pouco de aminoácido sintético, tá? Então, são ferramentas que estão aí, são excelentes, podem substituir perfeitamente, suprir a falta do aminoácido animal, digamos assim, funciona super bem, super bem. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a pergunta.